e vimos também o Lino se misturarem aos jogadores de meio campo, trocando diagonais. Então a ideia era exatamente fazer essa espécie de centrífuga rubro-negra. Acho que também, do outro lado, um grande adversário, um timaço, um meio campo de controle. O Jorginho é piada jogando bola, como ele controla o jogo. O sentimento é um só, Léo, que o Flamengo nesse bicho-papão todo não dá pra buscar classificação fora de casa, no Maracanã, diante da torcida do Flamengo e, claro, diante dos mais de 3 mil torcedores do Cruzeiro que vão estar. A falta do Fabrício Bruno aconteceu porque o braço dele estava numa posição acima do ombro, isso tem que levar em consideração. Nação, vamos acompanhar aqui a mídia mineira comentando aí sobre essa partida de Cruzeiro 1, Flamengo 1. Bom resultado para o Flamengo, para o jogo da volta no Maracanã. E com certeza será mais um grande jogo e claro, né, contamos com a vitória e a classificação do nosso Mengão. Vamos acompanhar aí, Nação, a mídia mineira comentando aí sobre o Flamengo, falando sobre o elenco. Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixa o seu comentário, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos, vamos ao vídeo. Tem uma diferença que é o seguinte, o que o Cruzeiro tem que fazer para tirar o Flamengo lá? Jogar com a corda esticada. Não dá para negociar. Não tem é como corda jogar esticada. com a corda sem estar esticada nesse momento. O Flamengo pode, Betinho. Não, o Cruzeiro, mas não, o Cruzeiro não, é isso que eu tô falando. O Cruzeiro não tem como. O Cruzeiro ele tem que jogar com a corda esticada. Joga com a corda esticada e seja eliminado. Mas isso. Com a corda esticada contra o Flamengo, você não pode se dar ao luxo de ter uma desconcentração de alguém não fazer o balanço e de um atacante não subir. Porque se o Harry Kane volta, meu querido Caio Jorge, acorda, filho, isso vale uma Libertadores. Só queria falar rapidamente a respeito do Flamengo. Essa questão do Bruno Henrique me surpreendeu muito. O Royal, o Plata, o Guilherme Souza também, desconfiava. Eu e o Guilherme fechamos ali na possibilidade do Bruno Henrique e do Plata, mas o Royal a gente não esperava. O Leonardo Jardim fala assim, a princípio, eu quero aproveitar o espaço que o Cruzeiro vai deixar, que a gente viu os dois times no momento de saída de bola adversária tentando pressionar. Só que, surpreendentemente, eu acho que o Jardim tentou fazer uma falsa arapuca para o Cruzeiro, porque ele colocou caras para jogar o Flamengo em transição, mas o Flamengo não jogou em transição. Teve a bola. O Flamengo veio jogando por dentro. Cara, tem uma jogada no primeiro tempo, os amigos vão lembrar. O Royal, ele sai da esquerda ele sai da direita para a esquerda, cortando em diagonal, como se fosse o Samuel Lino. Então a gente viu várias vezes o Plata e vimos também o Lino se misturarem aos jogadores de meio campo, trocando diagonais. Então a ideia era exatamente fazer essa espécie de centrífuga rubro-negra. A gente viu o Bruno Henrique entrando por vários setores, atacando vários espaços. Eu acho que a ideia era confundir, tentando desencaixar principalmente a última linha. E aí eu acho que os zagueiros foram muito sagazes, o miolo mesmo, tanto o Fabrício quanto o Jonathan, porque qualquer vacilo de quem deveriam acompanhar... A mensagem do Leonardo Jardim na escalação foi bem clara. Transição rápida do Flamengo. Jogadores de velocidade na frente. Ele gosta desse estilo de jogo, né? De muitas vezes ter essa intensidade, essa entrega na transição, né? Uma transição muito rápida do Flamengo com o técnico Leonardo Jardim, com essas peças que ele colocou em campo. O Flamengo dominou o Cruzeiro nos primeiros 20, 25 minutos, depois as coisas ficaram iguais na partida, mas sobre tentar fazer o segundo gol, não deu certo, é algo que também, do outro lado, um grande adversário, um timaço, um meio campo de controle. O Jorginho é piada jogando bola, como ele controla o jogo, acelera, desacelera. Aí vem as peças do banco de reservas também. Piada o time do Flamengo. A qualidade ainda não contava com outros jogadores como o Luiz Araújo, que está lesionado ainda. O sentimento é um só, Léo, que o Flamengo nesse bicho-papão todo não dá pra buscar classificação fora de casa, no Maracanã, diante da torcida do Flamengo e, claro, diante dos mais de 3 mil torcedores do Cruzeiro que vão estar lá para voltar classificado do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, dentro da pergunta na coletiva que eu fiz pro Arthur Jorge, ele deixou isso muito claro, Léo. Muito claro. E o sentimento é esse, a gente que teve o acesso ali aos atletas depois da partida, todo mundo foi unânime ao dizer que tá em aberto, que o Flamengo tem um timaço, mas lá dentro de campo o Cruzeiro mostrou também a sua força e mostrou que não está aí só para fazer figuração, não. Tá? O Cruzeiro tem tudo e vai buscar essa classificação no Maracanã. O Arthur Jorge na coletiva e reclamar que não foi falta, na boa. Foi uma falta longe, quase no meio campo, que foi cobrada.
E o É uma Cruzeiro... desatenção da defesa. E mais uma tem que cobrar vez, da defesa. não vamos desviar o foco. Mais uma vez, o Cruzeiro Bola na levou área. gol de bola parada. São 8 gols sofridos no Campeonato Brasileiro e 2 gols sofridos na Libertadores em cobranças de escanteio e falta Bola aérea na lateral. zaga, perfeito. Bola aérea do Cruzeiro. Então, foi uma falta, o árbitro errou, mas não é aquele erro de uma cobrança de pênalti, é uma falta longe. Sobre o critério da arbitragem, aquilo não foi falta, e em outros lances, seguindo o critério dele no jogo, realmente foi um erro ali, mas não pode servir de muleto. Fernando Martins e Miguel. Eu vou discordar de todos vocês. Ah, isso que é bom, é. Pra mim, a arbitragem foi perfeita. Perfeita. Dou parabéns pra esse Iaoel, o nome do... Yael Falcão. Yael Falcão. Parabéns, porque na minha opinião, ele cumpriu todos os critérios que tinham que ser. Na minha opinião, eu discordo da sua análise dessa proporção, peso. Do peso aí. A falta do Fabrício Bruno aconteceu porque o braço dele estava numa posição acima do ombro. Isso tem que levar em consideração, ou seja, um movimento antinatural que acerta o rosto do adversário. Falta, certíssimo. O cartão amarelo para o Matheus Henrique, que os flamenguistas estão chorando aí, que tinham que ter sido expulso. Nesse contato, você tem que ver 3 pontos. Primeiro, a altura acima do tornozelo. Foi? Check, ok. A intensidade. O Matheus Henrique, a perna estava recolhida e ela trisca. Foi de raspão, né? E aí tem que bater. E a terceira que é o impacto. Se ele vai com a perna reta e impacta, seria... Aí entra no lance temerário. Se esses 3 você dar check, expulsão na hora, sumário, não tem nem discussão. O Brasil seria expulso. Só que 2 desses itens não aconteceram. Se acontecer 2 desses 3 itens, ok, ainda você pode expulsar ou não. Ainda cabe. Ainda cabe. Mas pra mim, amarelo de bom. Então, na minha visão, acertou em todos os lances. Arbitragem muito boa, deixou o jogo correr. Pra mim, a arbitragem tem que ser isso. Esses arbitragens aqui de VAR, que até beijo em vó é pênalti. Inclusive... Tá aí Nação, a mídia mineira comentando aí sobre essa partida, Cruzeiro 1, Flamengo 1, comentando sobre a arbitragem, brincadeira ele falar que não era para vermelho, né, aquela jogada ali em cima de Bruno Henrique. Claro que era para vermelho, claro que era para o jogador do Cruzeiro ser expulso naquela jogada. Era expulsão clara, teve sim uma força. Na verdade é uma piada de mau gosto dizer que aquilo ali não era para expulsão, né, Nassada? É porque contra o Flamengo aquele chororô, né, como sempre, isso já virou normal dos adversários do Flamengo, principalmente aqui do futebol brasileiro. Enfim, nação, o Flamengo fez sim uma boa partida, levou um ótimo resultado para o Maracanã, para o jogo da volta. A torcida do Flamengo vai incendiar, vai fazer uma festa linda, como já é de costume. E o Flamengo, claro e evidente, vai ter o apoio da nação no jogo de volta. Nação, coloca seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. E saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.